Beleza. Biologia 1. Vamos ampliar aqui. Nós paramos aqui, ó. Aula 5 de vocês. Chega próximo. Biologia 1. Nós estamos falando sobre ligações peptídicas, falando sobre agregado de proteína, nós estávamos falando na última aula. E nós chegamos aqui, ó. Classificação das proteínas. Então, basicamente, como que as proteínas elas são classificadas, qual que é a composição química das proteínas. Nós vimos alguns aspectos interessantes com relação à proteína. A proteína ela tem, muitas vezes, função hormonal. A proteína ela pode ter função enzimática, tá? Às vezes ela pode exercer as duas funções simultaneamente, tá? Então, de acordo com a função que ela vem exercer, de acordo com a sua capacidade de ser ou não solúvel em água, e nós sabemos que o agrupamento funcional que formam as proteínas são os aminoácidos. Então, independente do seu, da sua função, nós temos aqui várias atividades. Elas podem ou não ser solúveis em água, por exemplo. Elas sofrem desnaturação quando submetidas a determinadas temperaturas. Ela tem interferência do pH do meio. Então, nós vamos poder aqui ver como é que nós chamamos, em função das unidades, principalmente, como é que elas são classificadas. Então, por exemplo, você tem aqui uma estrutura quaternária que tem uma imbricação de várias, tá, estruturas proteicas, e nessa imbricação você tem essa mistura de estruturas proteicas, você vai se deparar aqui com situações que nós temos, por exemplo, proteína do cabelo, tá? Queratina. E essa proteína do cabelo que nós chamamos de queratina, ela recebe o nome aqui, ó, de dímero, estilo proteína do cabelo, tá? Você tem o colágeno que está presente na sua pele, colágeno e elastina. Falei para vocês na aula passada, fundamental que vocês tenham essa afinidade por comer alimentos ricos em colágeno, principalmente as meninas, que com 40 anos, e quanto mais clara a sua pele, maior a tendência de você ter rugas, inclusive já agora, ruga de expressão, tá? Então, às vezes começa a aparecer aqui do lado, sim, às vezes é novinha e tal, e já tem aquelas rugas de expressão que vai evoluir para aquela expressão popular que o pessoal chama de pé de galinha, né? O que falta na pele, muitas vezes? Quando a pele é muito clara, muitas vezes falta colágeno e elastina. Então, como a mulher ela deixa de sintetizar, os ribossomos da mulher deixam de sintetizar colágeno e elastina, é muito importante que a mulher, já desde de jovem, ela tem os hábitos aí de utilizar, tá, esses cremes também que ajudam a reposição de colágeno e elastina. Não faz milagre, mas ajuda. Comer bastante gelatina também ajuda. Lembrando que a gelatina é feita do couro do boi. Então, se ela é feita do tegumento do boi, ela tem alta concentração de colágeno e elastina. Isso é importante também. Principalmente depois dos 40, em que não há mais a síntese e você tem que ingerir, tá? Para não ficar aí com rugas precoces. Ah, mas hoje tem Botox, tem não sei o quê. Tem, mas o Botox é uma bactéria, né? Clostridium botulinum. É uma bactéria que você inocula no local ali da gordura. Só que ela tem um prazo de validade, de 4 a 6 meses. Então, depois de 4 a 6 meses, você tem que ficar aplicando novamente. Vai tentando ajeitar, vai... Então, assim, né? Não, sei lá. É melhor manter-se lisa por mais tempo possível. Os homens, não digo mesmo que os homens já são mais relaxados, os homens são mais despreocupados com tanto com essa questão de estética, né? Pelo menos os da minha geração. A geração de vocês são mais preocupados. Então, você tem aqui o colágeno, que é um trímero, um aglomerado de 3 subunidades proteicas, tá? Então, a queratina é um aglomerado de 2 subunidades, tá, de proteínas quaternárias, que é aquele imbricado que nós vimos na aula passada, e o colágeno, e temos aqui uma situação aqui de tetrâmero, ou seja, 4 subunidades. No caso aqui, a famosa hemoglobina.
Ah, então essa hemoglobina nós já sabemos que ela tem uma função vital para nós, porque ela tem a prerrogativa de transportar o oxigênio no nosso corpo. Sim, nós vimos falando sobre isso, sobre essa importância que a hemoglobina ela apresenta para nós. Agora, qual que é a composição química de uma proteína? Isso é fácil, né, Zé? Então, quando a gente fala de composição química de proteína, nós estamos falando aqui estruturas, compostos orgânicos baseados em aminoácidos. Ah, mas isso é fácil. É, bem fácil. Mas uma proteína, ela tem que ter uma cadeia peptídica superior a 80, né? Ah, tem que ser maior do que 80, 80 ligações peptídicas. Então, maior do que isso, é uma proteína. Você pode ter um polipeptídeo, oligopeptídeo, 2 a 10, de 10 a 80 poli, e acima de 80 você já tem um aminoácido. Parecido com aquele conceito que nós temos também para os carboidratos. Oi. É aula de proteína. Peraí, cortou o que você falou aí. Não entendi, não. Pode falar de novo. Você está terminando lipídios ou já é aula de proteínas? Não, proteína. Isso aqui você tá. Essa Luísa, esse aí nós já começamos essa aula semana passada, ilustre Luísa. Mas e a aula de lipídios? Eu já dei, já, minha filha, semana passada. Deve ter sido, não sei se foi na segunda tarde ou se foi na quarta de manhã. Já foi dada, já. Ah, Provavelmente, aí depois você me manda aquele, né, a mensagem, Zé, caiu minha, não sei o que e tal. Ou você estava dormindo, ou você não estava presente. Agora, não sei se você estava com presença naquele dia, preciso olhar aqui, mas eu não sei. Mas foi dada, viu, ilustre? Foi dado carboidratos, a gente viu lipídios, falou sobre toda aquela questão de colesterol, de entupimento arterial. Não é possível, nós demos aquela aula lá em 2 aulas, você tem que ter pego pelo menos uma, sobre a questão da oscilação do colesterol, sobre a questão do infarto, de obstrução das artérias. Eu acho que eu pus tudo dentro de carboidratos. Ah, só você pôs junto, então, porque não é possível que você não viu, aquela aula foi muito grande, Deus me livre, dá preguiça só de pensar aquilo. Falando de colesterol LDL, colesterol HDL, falamos de tudo, quer dizer, nossa, placa, ateroma, lá tudo era lipídio. Bom, tinha uma parte que era carboidrato, depois vinha logo em seguida os lipídios, tá? Mas tá bom, você viu então. Olha só, qualquer composição química que nós temos aqui de uma proteína. Então, composição química, as frações menores, as micromoléculas que compreendem uma proteína, são os aminoácidos. E essas micromoléculas são elas que são absorvidas no nosso organismo. Pegadinha de Enem. Vou perguntar para vocês aí. Vamos ver quem que tem uma resposta plausível. As nossas velocidades intestinais, elas conseguem, então, absorver apenas aminoácidos. Para isso, todo elemento proteico que nós ingerimos, ele deve ser fracionado. Nossa, ele deve ser fracionado, Zé? Sim, deve ser fracionado. Em micromoléculas, porque a proteína é uma macromolécula. Beleza. Existe alguma exceção? Vamos ver, Sofia. Vamos ver o pessoal aí. Existe alguma exceção, Lara, Mariana Figueiredo? A Tavela não deve estar na aula, porque ela ficou só dormindo. Existe alguma exceção com relação, tá, às nossas microvelocidades intestinais conseguir absorver uma proteína inteira sem sofrer digestão? Existe ou não, hein? O que vocês acham? Já caiu isso na Unicamp. E não é muito distante a prova, não. Tem uma só, né, Zé? Isso. Qual que é a exceção? Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Tem uma exceção. Eu acho que eu comentei com vocês lá no início do ano, foi? Quando a gente estava falando lá de seres simples, etc. Tal, antes dos seres celulares. E essa exceção é uma exceção muito legal. Lembraram aí ou não? A Lara já lembrou que tem um, porque ela viu falando isso, provavelmente já, ou já ouviu alguém falando. E realmente Você já tem. falou, eu tô tentando lembrar, não tô conseguindo. É lá daquelas partículas subvirais, aquela doença que provoca o mal da vaca louca, encefalopatia espongiforme bovina. É um negócio inacreditável. Aquela proteína que provoca os prions, que são as proteínas infecciosas, que dá aquela doença, que deixa o gado doidão, e que se dá no ser humano também, mata em 6 meses,
ela consegue atravessar o nosso epitélio intestinal, as nossas microvilosidades, sem sofrer ataque de enzimas específicas para quebrá-las. Até hoje não é bem explicado esse processo. Como é que ela é essa exceção? Ou seja, ela tem uma atividade parasitária violenta, ela atravessa, cai no sangue, tem especial afinidade por células nervosas. Os prions. Tá? Oi? Os prions. Os prions, exatamente. Os prions, Thales, têm especial afinidade por células nervosas. Eles vão direto nos neurônios, mas vão na forma de proteína. É um negócio muito emblemático isso, tá? É o único, pelo menos assim, que a gente tem conhecimento que consegue atravessar. Porque se você fala assim, Zé, mas eu comi uma proteína aqui e não consegui digerir ela. Tudo bem, sai nas fezes. Então, era para se esperar que isso aconteceria com os prions, com as proteínas infecciosas. Mas o que acontece? Eles não saem nas fezes. Eles são absorvidos mesmo na forma de proteína, na forma intacta, aí vão então para os neurônios, aí começa a provocar o processo de neurodegeneração, a pessoa fica com o cérebro igual uma esponja, vai perdendo a coordenação motora, em 6 meses está morto, não tem remédio. Tá? A gente mencionou para vocês lá no início do ano. Só que, então, essa é a exceção, mas normalmente as proteínas elas sofrem ação enzimática. Então, olha, como é que é essa ação enzimática aqui, ó? Uma coisa que você não pode esquecer, que eu mencionei para vocês na aula passada, a ação enzimática de uma proteína, na maioria das vezes, ela está condicionada à presença do solvente universal, que é a água. Então, o solvente universal, ele é imprescindível, tá? Por que a gente chama de hidrólise enzimática? Olha só, hidrólise, água, lise, quebra. É a quebra de uma determinada proteína ou de um outro substrato na presença de uma enzima. Então, você sempre tem aí um coadjuvante que é o solvente universal, que é a água. Ah, mas por que a água? Porque a água, ela ganha calor rapidamente e perde calor lentamente. Por quê, Zé? Porque ela tem alto calor específico. A gente já mencionou essas questões da água para vocês. Tá? Então, a água é um elemento fundamental para o nosso equilíbrio corpóreo, para a nossa manutenção da temperatura corporal. Por isso que 2/3 do nosso corpo é água. Tá? Então, ó, você vai ter, então, as proteínas simples, que são cadeias peptídicas a partir de aminoácidos mais simples, e você vai ter, então, as proteínas que nós chamamos de proteínas complexas, tá? Então, nessas proteínas que nós chamamos aqui de proteínas complexas, às vezes, quando elas são submetidas a um processo de hidrólise, tá? Elas vão liberar, elas estão associadas com outros compostos, e vão liberar, além dos aminoácidos primários, ela pode liberar também, tá? Outros elementos químicos, porque há uma associação. Isso é muito comum, esse tipo de associação. Recentemente nós vimos associação entre gorduras e carboidratos, entre proteínas e carboidratos. Nós temos as lipoproteínas entre gorduras e proteínas, tá? Então é muito comum esse tipo de associação. E esse tipo de associação é o que mais arrebenta conosco, porque quando nós ingerimos aquilo que nós chamamos de alimentos mistos, tá? Alimentos mistos. Quando você tem essa associação da proteína e quando você tem a quebra dela, uma proteína complexa, e ela libera uma outra fração que não é imediatamente um aminoácido ou não tem uma cadeia polipeptídica, nós chamamos esse grupo que não representa uma cadeia peptídica, nós chamamos esse grupo de prostético, tá? Então, prostético é o grupo que está associado a uma proteína complexa que não representa uma cadeia peptídica. Então, nós chamamos esse grupo de grupo prostético. Aí, talvez você me pergunte assim, mas essas nomenclaturas aqui, elas são importantes? Saber grupo prostético? Bom, a princípio são, mas é mais importante para quem for seguir na área de saúde depois. Porque tudo isso vocês verão com muito mais detalhes na parte de bioquímica no primeiro ano, seja lá qual for o curso de saúde. Se você for fazer odonto, se você for fazer medicina, se você for fazer fisioterapia, qualquer área, enfermagem, farmácia, qualquer ciência que envolva a área de saúde, você vai aprofundar muito nisso. Agora, se me perguntar assim, esse nome aí, prostético,
comum em vestibular? Claro que pode acontecer em um ou outro vestibular, pode aparecer, mas é pouco provável, tá? Que caia o nome desse tipo. Mas a parte não proteica de uma proteína complexa, ela se consolida com esse nome e ela pode ser uma parte de gordura, uma parte, tá, de carboidrato ou algo do gênero. Agora, por exemplo, você tem aqui algumas proteínas complexas. Aí, qual que é esse grupo prostético, por exemplo? Pode ser um metal, que é o caso da hemoglobina, por exemplo. A clorofila, isso aqui você não pode esquecer. Então, hemoglobina, duas coisas você tem que guardar na sua cabeça. Hemoglobina é uma proteína que tem o ferro na sua constituição. A clorofila, que é aquela proteína que tem, então, aquele pigmento verde, que estabelece a cor verde nas plantas, é responsável pela absorção da energia luminosa, ela tem também um metal alcalino terroso na sua composição. Qual é esse metal alcalino terroso? Magnésio. Não esqueçam disso, que isso não cai. Aí já é uma situação que despenca no vestibular. Tá certo que o nome prostético não é um nome tão comum aparecer, mas os elementos que vêm associados muitas vezes nas proteínas complexas, é muito comum você ser cobrado sobre esses elementos. Então, metal, você associa ferro à hemoglobina, proteína do sangue, cor vermelha do sangue, metal ferro. Na verdade, é o metal ferro que conduz o oxigênio, que está, então, esse metal associado à hemoglobina. Para cada uma hemoglobina no grupo M do sangue, você tem 4 metais ferro. Aí você tem, então, a formação de um composto, de um óxido, que nós chamamos de óxido ferroso. E dessa forma, o oxigênio ele circula na forma de óxido no teu corpo. Tá? Que esse é o processo da oxihemoglobina. Agora, quando você varre o oxigênio do ferro da hemoglobina, o indivíduo está inalando monóxido de carbono, por exemplo, o monóxido de carbono ele funde-se ao ferro, varre o oxigênio, aí a pessoa entra em apóxia ou hipóxia. O que é hipóxia? É a supressão de oxigênio celular. Aí as células começam a morrer por asfixia celular congênita, que a gente chama de hipóxia com H, tá? Que é uma palavrinha que sempre aparece em vestibular da Unicamp também, hipóxia. Então é a falta de oxigênio na célula. Por quê? Porque ele está inalando o CO, o monóxido de carbono, ele compete, que é um redutor siderúrgico, que a gente viu hoje de manhã, ele compete, na verdade, com o oxigênio e ocupa o lugar do oxigênio. Aí o que acontece, Zé? Aí você tem a formação de um composto estável, conhecido como carboxihemoglobina no sangue. Se a pessoa não for submetida a uma oxigenação artificial, não meter ela no balão de oxigênio, alguma coisa assim, numa máscara com oxigênio, para oxigenar rapidamente, tá? O pulmão dela vai morrer por asfixia. Isso demora a inalação demora em torno de 30 minutos. Normalmente o CO é um gás inodoro. Ele vai inalando ali, não vai nem ver. 30 a 35 minutos ele está morto, ele tem uma parada cardiorrespiratória, tá? E a hemoglobina, jamais se esqueça de que a hemoglobina é uma proteína associada também ao metal. Uma proteína complexa, portanto, associada a um grupo prostético, e esse grupo prostético é o magnésio, é o metal, representado pelo magnésio, tá? Que é fundamental na composição da clorofila. Portanto, é um elemento orgânico, como cai assim no vestibular, né? Associado a um elemento inorgânico. Não se esqueçam dessa situação. Mas aí, com relação aos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, você tem aquelas bolinhas lá, Lenise passando para vocês lá a estrutura do cromossomo, sempre no meio lá você tem lá umas bolinhas, né? Lembra que as bolinhas lá? Fala para vocês assim, ó, DNA nosso, DNA eucariótico, ao contrário do DNA procariótico, é muito comum você ter, então, essas proteínas que nós chamamos de histonas, tá? Que estão ali no cromossomo, ela estabelece essa ponte de ligação, ela está muito associada, tá, ao cromossomo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Você tem uma proteína complexa associada
ao cromossomo, que nada mais é do que um filamento de DNA. E se eu pegar um pedacinho desse filamento de DNA, eu consigo enxergar um gene. E gene, eu lembro de quem? Lady Hard. Eu lembro de genética de populações, aquela matéria que é muito fera. Tá? Ah, mas olha só, proteína, como você disse, Zé, ela pode também estabelecer aqui um grupo prostético, tá? Relacionado aqui a carboidratos? Pode. Ah, Zé, eu já estou quase guardando esse nome prostético. Porque você lembra de protético, né? Aquele que faz a dentadura, que faz, né? Faz os moldes aqui para o indivíduo colocar uma dentição, sei lá, uma ponte ou algo do gênero. Só se colocar um S no meio, dá prostético. É fácil de guardar. Tá? Então, eu posso ter aqui açúcares associados a proteínas. Isso aqui é um dos mais comuns, né? Que eu tenho, que nós chamamos de carboidratos ou açúcares associados à proteína, formando as glicoproteínas. Tá? Ou, lembra aquela expressão que a gente usa muito lá, que as bactérias apresentam peptídeo-glicanos na parede celular, enquanto que as arqueias são desprovidas de peptídeo-glicano da parede celular? A Lara tem certeza que ela lembra. A gente falou lá no início do ano, tá? Então, nós falamos a questão do peptídeo-glicano das arqueias e falamos das bactérias, a diferença marcante que há entre elas, além da questão da capacidade das bactérias apresentar mutação, as arqueias não. Então, presta atenção, peptídeo-glicano é uma glicoproteína. Olha o nome, peptídeo-glicano. É a mistura de carboidrato. É uma proteína complexa associada, então, a proteína a um carboidrato, a um açúcar. Nossa, que legal. Outra coisa legal também, isso aqui é legal, é que aqui eles dão uma aprofundada um pouco mais, mas é legal, com relação à forma e à solubilidade em água. Às vezes você fala assim, Zé, todas as proteínas elas são solúveis em água? Não. É igual gordura saturada e gordura insaturada. Você tem aquelas que são mais e que são menos. Então, o que acontece? Você tem as proteínas que nós chamamos de proteínas globulares. Lembra dos eritrócitos? Lembra dos leucócitos? Lembram-se dos trombócitos? Eritrócito é a mesma coisa que hemácia, né? Lembra-se dos elementos figurados do sangue. Vamos pegar aqui os glóbulos vermelhos, por exemplo. Quando nós pegamos os glóbulos no sangue, tanto que quando você olha para o sangue, nós vimos isso na química, uma das formas de você separar os componentes do sangue, quando você faz o exame, você tem aquela forma lá de você utilizar a centrífuga, né? Para você separar ali, através da agitação rápida dos componentes. Mas você olhando para o sangue, você não consegue separar visualmente os componentes do sangue. É como se fosse uma mistura monofásica ali, né? Você não consegue separar, é uma fase só. Então, você tem um detalhe interessante. Por que é uma mistura monofásica? Porque, naquele caso, você tem uma solvência entre os elementos figurados, tá? E a solução aquosa, que representa o plasma sanguíneo. Então, nessa situação, você tem uma mistura, ou, melhor dizendo, uma proteína, tá? Globular. Ah, então eu tenho uma proteína globular. Sim, eu posso ter uma proteína globular, como, por exemplo, a hemoglobina. Como, por exemplo, as histonas. Como, por exemplo, as proteínas transportadoras. Que não é só a hemoglobina, mas nós temos outra proteína transportadora também fundamental na nossa mitocôndria, que eu perguntei lá na prova de vocês, que é o citocromo C, que é um parâmetro evolutivo. E normalmente as espécies apresentam esse citocromo C. Tem os hormônios também, que são solúveis. A maioria deles solúveis em água. Eu tenho a produção proteica a partir dos anticorpos. Eu falei para vocês que nós temos 3 tipos de anticorpos em função da proteína que é elaborada pelo nosso sistema imunitário, que é consolidada no fígado. Nós temos as globulinas. Aí eu falei para vocês assim, ó, vocês têm que guardar essas 3, alfa, beta e gama. A gama-globulina é mais importante. Além do que, nós temos também outras solúveis, que são, por exemplo, a heparina, que atua diretamente na reabsorção de sangue, de coágulos. E nós temos aquelas proteínas globulares que têm afinidade por água, tá? São hidrófilas, são amigas da água, que são as proteínas enzimáticas que eu acabei de falar para vocês, que exercem essa função aí, que nós chamamos de hidrólise.
Agora, eu tenho também proteínas que são conhecidas como proteínas fibrosas, que eu mencionei agora há pouco, a necessidade você tem de repor essa proteína, principalmente no aspecto nutricional, passar creme mesmo, isso é importante, tá? Manter-se a pele bem, se não for igual a minha, né? Porque a minha já é hiperidratada normalmente, minha pele é oleosa, tá? Então, não preciso de hidratado, tem pavor de creme, qualquer outra coisa nesse sentido, né? Porque já tem muita oleosidade, então não tem sentido. Aí, se você aumentar muito na idade de vocês, ainda mais oleosidade, se você tem oleosidade, você tem um problema de surgimento de acne, né? Aí tem as acnes que fica perturbando vocês. Bom, aí você vai ter essas proteínas fibrosas. Qual que é a grande situação aqui, diferença dessas proteínas? É que elas são insolúveis. Elas não apresentam solubilidade com a água, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, colágeno, elastina, a elastina, que é da elasticidade à pele, a queratina, tá? Que também, aquela que forma aquele elemento tampão, que impede que haja hemorragia, o escape exacerbado de elemento sanguíneo, quando você faz um corte, etc. Tal. Nós temos a fibrina, guarda bem essa proteína, fibrina, tá? Tem gente que tem problemas relacionados à coagulação sanguínea, é um Deus nos acuda. Às vezes é uma deficiência metabólica, uma deficiência genética, e essa pessoa tem dificuldade em produzir os fatores de coagulação. Não estou me referindo apenas às plaquetas e trombócitos, não. Estou me referindo aos fatores de coagulação de uma forma geral. Então, ó, normalmente, em meio aquoso, essas proteínas aqui, por exemplo, ó, colágeno, elastina, tá vendo? Fibrina, elas não têm queratina, elas não têm solvência na água. Então, elas mantêm na sua forma sólida mesmo. Eu consigo separar visualmente sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Consigo. Eu sei onde está a água e sei onde está essa região do colágeno e da elastina. Outra coisa fundamental, isso aqui é importante, tá? Pelo menos aqui no resumo que eu vou falar para vocês aqui, ó. O que nós chamamos de desnaturação. O que é isso, Zé? Desnaturação. Bom, desnaturação é aquele processo quando você submete um determinado elemento químico, e nesse caso específico aqui, ó, nós estamos falando da proteína, você vai submetê-la a um determinado aquecimento, a uma determinada fonte térmica, e ao submetê-la a esse aquecimento, a essa fonte térmica, você pode quebrar ligações, por exemplo, as ligações de hidrogênio, que são aquelas ligações que permitem maior coesão intermolecular, então, entre as moléculas. Zé, e se eu submeter uma proteína aqui à desnaturação? O que pode acontecer, Zé? Depende de qual proteína você está submetendo à desnaturação. A maior parte das nossas proteínas no nosso corpo, elas atuam com a nossa temperatura. Então, a temperatura ótima para elas atuarem é em torno de 37 graus Celsius. No vegetal, não fica muito diferente. 37, 38 graus Celsius. Mas se você pegar a proteína, por exemplo, hemoglobina, se você estiver numa situação de deserto em que a temperatura ultrapasse a 57 graus Celsius, ocorre desnaturação pelo calor, tá? Da clorofila, falei hemoglobina. Ocorre desnaturação pelo calor da clorofila. E a clorofila, ela perde a sua capacidade fotossintética a temperaturas superiores a 57 graus Celsius. Ou seja, essa desnaturação ela pode ser reversível ou pode ser irreversível. No caso das plantas, ela pode voltar quando a temperatura baixa, e ela pode novamente ser ativada. Agora, há circunstâncias em que você não consegue reverter essa desnaturação. E muitas dessas circunstâncias podem estar também atreladas à velocidade metabólica de cada um, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando você tem essas pontes de hidrogênio, tá? Elas podem voltar a ser refeitas? Pode, mas nem sempre isso acontece. Quando que você tem, muitas vezes aqui, um processo que é considerado, tá? Irreversível? Em algumas situações em que envolve digestão, tá? Aqui ele menciona para você a proteína fibrosa que não tem solvência com a água, como, por exemplo, a queratina, como, por exemplo, a miosina, como, por exemplo, a
a actina, como, por exemplo, o colágeno, como, por exemplo, a elastina. Tá? São proteínas que não apresentam solubilidade na água. Então, o que acontece? Se ela sofrer desnaturação, você não altera a composição química dos aminoácidos que compõem essa proteína. Ah, então eu não vou perder, Zé? Não vai perder. O que isso significa? Significa que, se você está comendo um tecido muscular, que nós comemos carne, comemos tecido muscular, Zé, quando eu asso essa carne, se eu comer carne assada, muito calor, ela vai perder a sua capacidade de me fornecer aminoácidos essenciais? Não vai. Mesmo em condição de desnaturação, um aquecimento exacerbado daquela peça, ela mantém a sua estrutura com os aminoácidos essenciais. Se ela mantém aquela estrutura com os aminoácidos que eu preciso, tá? Que são os aminoácidos que eu não consigo produzir no meu organismo muitas vezes, então ela não vai alterar a composição peptídica. Então ela mantém, ao longo dela, os aminoácidos que eu preciso, que eu vou utilizar para a síntese de novas proteínas internamente. Tá? Então, olha só. Muitas vezes, quando nós usamos esse cozimento, não quer dizer, ou até mesmo quando nós assamos um alimento, isso não quer dizer que vai provocar desnaturação e o calor sobre a proteína vai prejudicar essa proteína e nós não vamos poder utilizá-la. Tá? Então, isso não acontece muitas vezes. Agora, tem situações em que a proteína, a gente vai ver falar daqui a pouco com relação aqui, ó, desnaturação por pH, mas além da desnaturação por pH, você tem aqui situações em que acontece, tá, que as proteínas, elas perdem um pouco da sua relação direta protetiva. Por quê? Algumas proteínas são parcialmente digeridas no nosso sistema digestório. Com desnaturação ou não, algumas delas não são completamente digeridas e o radical que compõe as proteínas, que está relacionado à amina, começa a liberar no sangue amônia. Então elas são parcialmente digeridas. Então, nesse caso, elas não são absorvidas, são liberadas nas fezes e a amônia fica no sangue para ser filtrada no fígado, para formar, então, a ureia, que vai ser filtrada, para ser convertida no fígado, a amônia, em ureia, no ciclo da ornitina, para ser filtrada a ureia nos rins. Aí você começa a eliminar a toxidez, porque você libera o seu xixi, você está liberando, então, uma toxina proveniente, tá, de um resíduo proteico, que é a amônia, e nesse caso a proteína ela foi parcialmente digerida. E essa parcialmente digerida ela pode ser provocada por um aspecto aí digestório que não foi bem feito ao longo do seu metabolismo. Tá? Agora aqui, ó, com relação ao pH, que nós temos um detalhe muito legal. Vamos citar aqui, ó, um detalhe que nós temos aqui, ó. Por exemplo, nosso estômago. O pH do nosso estômago é extremamente ácido. Ele fica em torno de 1,8 a 2. E na região estomacal, nós temos uma proteína, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ela, na aula sobre enzimas, e essa proteína é conhecida como pepsina. Na verdade, ela é formada por uma macromolécula, um pepsinogênio, e esse pepsinogênio, ele libera um aminoácido e forma essa enzima. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aí essa pepsina. Para que serve a pepsina? A pepsina, ela serve para quebrar parcialmente moléculas de proteínas que são ingeridas. Ela vai quebrar? Vai. Só que ela não forma ainda os aminoácidos. Ela vai quebrar em cadeias maiores que nós chamamos de peptídeos, que ainda não são os aminoácidos. O agrupamento de aminoácidos que formam os peptídeos, certo? Então aí nós temos um problema. Zé, então você quebrou essa proteína? Quebrei. Só que tem um problema. Essa carne que foi quebrada parcialmente, que eu estou comendo, estou ingerindo ali, está passando para o meu estômago, ela está sofrendo a ação dessa enzima, tá? Pepsina. Aí eu vou transferir esse quimo alimentar, esse alimento que está no meu estômago,
durante o processo da quimificação, eu vou transferir esse alimento para o meu intestino delgado, só que tem um problema. Quando esse alimento ele chega ao intestino delgado, o pH lá é neutro, praticamente. E o primeiro suco que vai atuar sobre o duodeno, no intestino delgado, é o suco pancreático. O pH dele varia de 7,8 a 8,2. Nesse caso, nem neutro ele já é alcalino. Já o suco entérico, ele vai de 6,5 a 7,5. Aí ele está próximo do neutro. Tá? Está na média do neutro. Então, presta atenção no detalhe. Você pergunta assim, mas quando eu engoli essa carne, e essa carne que eu estava comendo, que ela foi parcialmente digerida, ela estava no meu estômago, eu engoli, ela passou pelo estômago, agora ela vai chegar ao duodeno. Quando ela sai do estômago e vai para o duodeno, ela não sofre um choque de pH, o pH não sobe drasticamente, de 2 ele vai para 7, 7,8, vai. Só que aí você pergunta o seguinte, essa carne, ela tem pepsina, a enzima que quebra a proteína da carne? Tem. Agora, a pergunta é, para essa proteína, pepsina, ela tem capacidade de chegar ao duodeno? Claro que tem, está misturado, tá? Está misturado ali, o alimento está sendo digerido, ao quimo, que nós chamamos, aí no duodeno ela vai formar o quilo, na quilificação. Ela chega, mas só que tem um problema. Nesse caso específico, para acontecer a ação da proteína, ela precisa de pH de 1,8 a 2. Quando ela chega a pH 7, o que acontece com ela? Ela sofre desnaturação pelo pH. Ou seja, ela perde a sua ação enzimática. Então o pH é um parâmetro fundamental para eu ativar uma proteína que tem função enzimática. É fundamental. Então eu continuo com ela no duodeno ali, só que ela fica parada, sem ação. Ela só funciona com energia de ativação com um pH de 1,8 a 2. Da mesma forma, Zé, se eu vomitar, aí, por exemplo, eu regurgitei uma parte das enzimas que estavam no meu duodeno, foram para o meu estômago. Lá, por exemplo, eu tenho enzimas que atuam sobre proteínas, que é a tripsina e a quimotripsina. Só que elas atuam no pH de 7,8 a 8,2. E se ela for para o estômago, o que ela faz? Nada. Por quê? Quando ela sobe para o estômago, ela fica parada no estômago com pH 2. pH 2, ela sofre desnaturação em função do pH, não tem ação. Ela não é destruída, mas ela fica inativada. Tá? Então, para a maior parte das enzimas e proteínas, que a gente vai falar daqui a pouco, elas funcionarem, elas precisam, então, de uma ativação a partir do pH. Não esqueçam disso, tá? Isso é fundamental. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, já aproveitando. Ô Zé, Oi. deixa eu só perguntar um negócio. Em relação à concentração do substrato, como que essas enzimas funcionam? Tipo, Nós vamos falar aqui. Já vamos falar sobre isso agora, vamos entrar nessa aula, só fazer os exercícios aqui, ó, que ela vai funcionar na questão da chave e fechadura, tá? Aí você tem uma concentração X no substrato. Quando você tem a enzima sendo ativada, ela diminui a sua capacidade de energia de ativação, certo? De uma situação normal. Aí ela diminui a sua capacidade de energia de ativação se ela tiver numa condição propícia para ela conseguir quebrar aquele substrato. Mas para ela quebrar aquele substrato, nós vamos ver que você precisa de uma enzima específica para aquele substrato. Tanto que a gente usa essa questão de chave e fechadura, porque ela se encaixa perfeitamente no substrato para, a partir da hemólise, da cisão que ela provoca naquele substrato, para ela liberar o micronutriente que você aguarda. A gente já vai falar sobre isso, Sofia. Vamos entrar nessa questão. Vou só fazer os exercícios aqui, a gente já vai para a enzima. A gente vai falar tudo sobre isso e como que funciona, como que é essa energia de ativação. Será que tem alguma coisa com entalpia que vocês aprenderam o ano passado, delta H? Será que tem alguma coisa relacionada? Será que o gráfico lembra isso? A gente já vai falar sobre isso, tá? E vai mostrar para vocês aqui que até o material da apostila de vocês é muito bom também quando ele aborda esses aspectos aqui. É bem... Aliás, fala até demais, né? Fala até coisa a mais aqui. Prostético, por exemplo.
Fala até uns nomes meio, não, digamos assim, que não são tão usuais no ensino médio. Olha só, o glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais. Tem muita gente que eu falei para vocês aqui que tem rejeição ao glúten, né? Como trigo, cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas depende da união dos aminoácidos por meio de ligações, que é difícil, né? Ligações o quê? Peptídicas. Então, já direto, objetivo, não tem muito o que falar aqui, já falamos sobre isso, né? Dos peptídeos, ligações peptídicas, etc, tal, blá, blá, blá. É muito fácil. E aqui, ó, no exercício 2, ele vai dizer assim, ó, na preparação do meio de cultura para células animais, o técnico de um determinado laboratório esqueceu de adicionar o suprimento de aminoácidos. Que moléculas terão sua formação imediatamente prejudicada? Eu acho engraçado que ele dá toda uma teoria dessa aqui, né? Aí coloca uns exercícios desse tipo. Então, agrupamento de aminoácidos com mais de 80 na sequência forma proteínas, né? É a única aqui que vai ser prejudicada da listagem que ele passou aqui. Então, assim, já é direto também, um exercício bem simples e bem objetivo também, sem maiores sequelas. Vamos ver esse aqui. Importantes compostos orgânicos dos seres vivos, as proteínas, cadeias polipeptídicas, diferem entre si nos seguintes aspectos. Vamos lá. Tipos de aminoácidos presentes na cadeia, aí você tem primária, secundária, terciária, quaternária também, e além disso você tem então a formação aí das combinações em função das proteínas que são pré-estabelecidas. Então, qual que é a região principal, ou nas regiões principais da célula que você tem a síntese proteica? Aonde começa o processo? Que sai dali e vai para o citoplasma. Aonde começa o processo? Aonde? Respondam rápido. Qual a região que é central ali para a síntese proteica? Que determina, então, uma ordem ali para a célula? Está relacionado com quem? Está relacionado, pessoal, com o nucleolo e está relacionado com o RNA. Depois, a parede da carioteca, ela não tem os poros que apresentam a passagem de proteínas, e essas proteínas elas vão fazer parte do citoplasma. Então, você tem um centro de produção muito forte ali no nucleolo e no relacionado ao RNA, e você tem isso no nucleolo. Não estou falando dentro do núcleo. Dentro do núcleo ali, fora do nucleolo, você tem a cromatina. Tem os filamentos ali de cromossomos. Agora, depois você tem os ribossomos livres no citosol, que também realizam a síntese proteica, e você ainda tem os ribossomos dentro do retículo endoplasmático granular, que também realizam a síntese proteica. Tá? Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes aí. Aí diz assim, ó. Então, tipos de aminoácidos presentes na cadeia. Beleza, está correto. Que difere nos seguintes aspectos. Quantidade de aminoácidos presentes na cadeia também. Você pode ter aqui uma cadeia com diferentes aminoácidos. A sequência de aminoácidos que estão unidos na cadeia vai determinar um tipo de formação de uma proteína específica lá, por exemplo, vocês veem com a Lenise, ela dá uma tabelinha, você vê a tabelinha, você associa ali, e a partir daquela associação você vai formar uma proteína específica. Beleza. Nucleotídeos presentes na cadeia. Nós estamos falando de proteínas, não de ácidos nucleicos. Tá? Nucleotídeos, nós já falamos para vocês, é a menor fração, a micromolécula que representa tanto o DNA quanto o RNA. Nossa, é verdade, Zé? É verdade. Tanto o DNA quanto o RNA. Então, não está relacionado diretamente à proteína. Mas algumas proteínas estonas, estão relacionadas, tá, com DNA e RNA. Estão. Aí são proteínas complexas. Mas só que aqui nós estamos falando de nucleotídeos na cadeia proteica. Não tem. Nesse sentido, não. Tá? Então, 1, 2 e 3 aqui são alternativas verdadeiras. 1, 2 e 3. Verdadeiros. É isso mesmo. Então, vai da letra E, né? E aqui, hein? Aqui eu botei o seguinte, ó. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática
pela modificação das condições às quais ela está exposta. Então, aqui eu tenho uma proteína estrutural, tem uma imagem que lembra algo meio em 3D, né? Que é uma característica de uma proteína terciária. Aí, o que está acontecendo com ela aqui, ó? Ela está, então, formando uma cadeia mais simples. Ela está sofrendo aqui um processo que nós acabamos de falar aqui, que ela pode ficar inativada, que é um processo que nós chamamos de desnaturação, tá? Ela está formando uma proteína após uma determinada modificação. O que pode levar a essa modificação aqui? Depende. Pode ser calor, pode ser pH, pode ser vários aspectos que pode levar aqui a uma deficiência metabólica. Então, vamos lá. Saturação pode ser causada pela alteração de pH do meio, nada a ver com saturação, tá? Renaturação, nem falei sobre esse nome para vocês, pode ser causada pela alteração da temperatura do meio, nada a ver. Saponificação, pior, hein, vai formar um sabão proteico aqui. Saponificação está relacionada a lipídios, tá? Que a gente falou na aula de lipídios, não com relação à proteína. Floculação, misericórdia, que nós falamos aqui no tratamento da água, para você tirar os gels que provocam sujeira na água, muitas vezes, que sobem na região superior, lá você faz a limpeza, nada a ver com floculação, tá? E aqui a única plausível também, né, que também é fácil, desnaturação, e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio ou pela alteração no pH do meio. Então, o mais aqui plausível seria a letra E, falando da desnaturação proteica, tá? Sem contar que aqui, ó, ela tem uma estrutura terciária que ela volta a ter aqui uma estrutura mais simples, lembrando uma estrutura primária, após esse processo. Então, ela pode ter recebido aqui um choque de calor. Então, facinho. Agora, vamos entrar nessa parte que a Sofia mencionou. Vamos entrar aqui. Opa. Deixei a apostila aqui um minutinho. Aqui, ó, vamos entrar na parte que a Sofia mencionou, que são as enzimas. Vamos falar um pouquinho das enzimas, vamos ver como é que funcionam essas enzimas, alguns problemas aqui com relação à deficiência que nós podemos apresentar sobre certas enzimas que desencadeiam certas patologias no nosso corpo, tá? Quem são as enzimas, para que elas servem, qual que é o objetivo dessas enzimas, etc. e tal. Então, tá aqui, ó, enzimas. Primeiro, quando nós falamos de enzima, nós estamos falando aqui com uma proteína que tem uma determinada energia de ativação para atuar sobre um determinado substrato. Isso é uma enzima. Então, aquilo que eu falei na aula para vocês, na aula passada, é uma verdade. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína tem ação enzimática. Uma proteína pode ter ação hormonal, por exemplo, tá? Então, nem toda proteína tem ação enzimática. Mas toda enzima, necessariamente, praticamente, ela é uma proteína. Ela tem uma formação polipeptídica. Ela funciona, muitas vezes, em função da presença de água. Uma função de hidrólise, quebra na presença de água. Aqui ele cita uma das deficiências que são muito comuns na atualidade. Foi descoberta já há algum tempo, e muito se sabe hoje com relação a esses problemas metabólicos que tanto crianças, muitas vezes, manifestam, como pessoas mais idosas, que podem já ter um histórico familiar, mas esse problema ele pode exacerbar com a idade. Então, aqui você tem uma proteína, tá? E essa proteína é uma proteína bastante interessante, que é a proteína lactase. E guardadas as devidas proporções aqui, ó, tem pessoas que têm mais ou menos problema com relação a essa proteína com ação enzimática, que é a lactase. O que a lactase faz? A lactase é uma proteína fundamental. Por quê? Nós precisamos do leite. Só que nós não somos bezerros. Nós não fomos projetados para tomar leite de vaca. Nós nos adaptamos com o leite. Nós temos enzimas capazes de quebrar a gordura do leite, a proteína do leite, e quebrar também o carboidrato que está presente no leite, que é a lactose. Mas a lactose é um disacarídeo. Sim, é um disacarídeo. Quando a minha lactase funciona, normalmente, eu consigo quebrar a lactose, um disacarídeo, em 2 moléculas de monossacarídeo, que nada mais é do que a glicose, tá? E a galactase, a galactose. Glicose e galactose, são duas micromoléculas capazes de ser absorvidas. Beleza.
Qual que é o problema? O problema é que tem pessoas que nascem com dificuldade na síntese dessa proteína, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Ela não produz ou produz muito pouco essa síntese. Da mesma forma que você tem dificuldade na síntese de insulina. Ou você pode ter dificuldade na síntese de outro hormônio essencial, GH. Ou na síntese dos hormônios aqui, T3 e T4, triiodotironina e tetraiodotironina. Então, depende do nosso metabolismo. E pessoas que têm esse problema, normalmente apresentam aqui alguns sintomas. Barriga fica inchada. Por quê? Está inflamada? Não. Gases. Só passa mal direto. Primeira coisa que você vai no médico, ele corta, quando você tem isso aqui, é tudo que é de origem láctea. Você não pode tomar leite, não pode comer queijo, não pode tomar iogurte. Fica difícil. Tem uma restrição alimentar muito forte. Tá? Mas tem para... Você toma leite, você começa a passar mal. Então, a barriga fica grandona, fica inchada, gás acumulado, tá? Aí aumenta a liberação de flatos, ou seja, você começa a soltar muito pum, também, uma característica. Solta o teu intestino. Às vezes você toma um pouquinho de leite, tem que correr. Isso aqui é um drama para a criança. Aí a criança tem que tomar o leite sem lactose, né? Um leite especial, que é caro. Aí você vai ter aqui, ó, assaduras, tá? Principalmente na região do períneo anal, no esfíncter anal. Você tem aqui náuseas, você tem vontade de vomitar. Você não só tem vontade de vomitar, mas como você tem vômitos também. Aí, como você sofre um processo, de certa forma, de desidratação, com a diarreia, aí você tem também as consequências de você perder água e sais, que são as cãibras, tá? E tudo isso, algumas vezes, pode levar também, não só a diarreia, mas pode travar o teu intestino, que é o processo que nós chamamos de constipação intestinal, onde você tem o intestino preso. Então, essa intolerância aqui à lactose devido à falta ou devido a pouca produção ou uma menor produção, vai depender do grau, tá? Ela pode desencadear aqui no homem vários tipos de patologias relacionadas a essa não ou essa menor produção ou quase não produção da enzima lactase. Você pode ter aqui uma doença que nós chamamos de hipolactasia, tá? Que atinge já pessoas mais adultas. Você pode ter intolerância congênita à lactose, e você pode ter intolerância secundária à lactose. Cada uma delas aqui, você pode ler sobre elas, vai apresentar em maior ou menor grau a manifestação desses sintomas de acordo com essa intolerância. Tem gente que começa com uma intolerância menor, e essa intolerância lá na frente ela vai piorar. Agora, não quer dizer que, eu estou tomando leite, e qualquer coisa quando eu tomo leite, me dá dor de barriga, não sei o que e tal. Isso aí tem que ser intolerância? Nem sempre. Aí você vai ter que pesquisar, tem que ir ao médico pesquisar. O que pode ser? Você pode ter problema na vesícula, cálculo, como eu tenho, por exemplo. Tá? Você pode ter cálculo na vesícula. Eu tenho cálculo em todo lugar, tem nos rins, na vesícula, falta de cálculo que eu não vou morrer. Então é o seguinte, ó, se você tem cálculo na vesícula, você pode ter uma restrição à digestão lipídica. E se você toma um leite muito gordo, ou leite que a gente chama de leite integral, quando você cai no intestino, você pode passar mal. Mas aí um outro problema, aí a digestão é lipídica. O problema é com gordura. Então eu posso ter esse problema. Pode, mas aí você tem que descobrir onde está o teu problema. Tá? Então, geralmente, quem tem problema na vesícula ou algo do gênero, que é aqueles cálculos de colesterol, né? Eles solidificam e ficam dentro da vesícula ali, eles atrapalham demais quando você vai digerir a gordura. Então, tudo que você come de fritura, de leite, essas coisas que tem bastante gordura, te faz mal. Então, aí você tem que analisar até que ponto vai ser interessante você manter ou não, tá? Essa dieta. Você fala, e o César? Eu não sei, eu tenho problema, mas só que eu sou assintomático, eu não manifesto sintoma nesse sentido, não. Se deixar como gordura, que nem um cavalo, e não me faz mal. O leite, às vezes, acaba com... Então, às vezes, você tem algum problema nessa natureza, não precisa achar que você está com intolerância à lactase, não, tá? Ou intolerância à lactose, você está com insuficiência de produção de lactase. Pode ser outro problema. Pode ser que você tenha que fazer uma cirurgia para tirar a sua vesícula. Aliás,
tivemos um óbito aí, foi semana passada, eu acho, semana retrasada, muito triste. Um rapaz lá, atendente da Santa Casa, 28 anos, se não me engano. E, infelizmente, quando você tem cálculo na vesícula, como eu tenho, o que pode acontecer? Quando os cálculos são muito pequenininhos, ele pode descer, depois a gente vai ver isso na aula de digestão, como é que funciona esse processo que a gente chama de colecistite aguda. Esse cálculo ele pode descer pelo canal colédoco. E esse rapaz aí teve a insatisfação, ele tinha cálculo, o cálculo dele desceu pelo canal colédoco, aí entope, obstrui o canal que chega ao duodeno, onde desce a bile. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que isso inflamou demais, pode acontecer esse tipo de procedimento mesmo. Na hora que foi operar o rapaz, ele faleceu. 28 anos. Tá? Em virtude dessa obstrução no canal colédoco e por cálculos biliares. Bom, então você tem toda essa condição aí, mas enzimas, ele vai falar aqui, como a lactase, aquilo que eu falei, elas são proteicas e funcionam como catalisadores biológicos, tá? Se elas são catalisadores, ela tem uns detalhes interessantes, ela vai acelerar algumas reações químicas que acontecem, então, nos seres vivos. Então, elas são catalisadores, ou seja, elas aceleram a velocidade de reação. Muito parecido com aquilo que vocês viram no ano passado, como que o catalisador ele acelera a velocidade da reação, vocês viram isso com a professora Ana Lúcia, na parte termoquímica, e vocês verão esse ano de novo, essa parte termoquímica, tá? Você vai estudar essas energias de ativação, esses catalisadores, etc. tal, e transferindo isso para biologia, para bioquímica, nós temos aqui esses catalisadores representados pelas enzimas, tá? Então aqui, ó, aí o pessoal tem as gambiarras, né? Leite de coco para no lugar da, tá? Mas é aquela história, né? Ajuda, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é que esse leite de coco, outra coisa é leite de soja, outra coisa é leite de vaca. Então, na verdade, a melhor forma é não ingerir. Agora vamos dar uma olhadinha aqui com essa função dela de catalisadora. Vou passar aqui, ó, para outra página do tua apostila aí. Aí nós vamos chegar naquilo que a Sofia estava perguntando aqui, ó. Como ela é catalisadora, ela vai aumentar a energia de ativação. Então, o que é energia de ativação? Então, a energia de ativação é a energia que eu preciso para desencadear um processo, nós chamamos de processo espontâneo no nosso corpo, tá? E nesse caso, quem atua, muitas vezes, para fazer ali a ponte para que esse processo seja solidificado na ação enzimática, são as enzimas, tá? Ou seja, as enzimas que são derivadas de determinadas proteínas. Mas como que isso acontece? Aqui ele vai mostrar para você um exemplo interessante que acontece conosco, né? Nós não temos a capacidade, o ar que nós respiramos, 78% dele, basicamente, ele é nitrogênio. Só que nós não temos a capacidade de utilizar esse nitrogênio do ar, nitrogênio gasoso. Só que, em contrapartida, como eu disse para vocês, nós não temos a capacidade de utilizar o nitrogênio, mas nós precisamos de mais nitrogênio. Por quê? Proteína, peptídeos, os ácidos nucleicos, depende do nitrogênio na sua confecção. Depende da amina. Depende. Ah, mas ele passa para o meu pulmão e eu não capto. Não, gasoso não. Então, só tem uma forma para eu utilizar esse nitrogênio, através do quê? Da ingestão. Ah, eu posso, então, ingerir proteína vegetal ou animal. Já falei para vocês, posso. Posso comer carne, como eu posso comer também um legume, ou uma verdura, tá? Que tem também proteína vegetal. Mas tem alguns seres procarióticos que exercem um papel fundamental nessa conversão. Quem são esses seres? Aqui ele vai citar o exemplo quimiosintético daquelas bactérias fixadoras de nitrogênio, por exemplo, bactérias do gênero Rhizóbio, que vive na raiz das leguminosas, bactéria Azotobacter, que também consegue fazer essa mediação, tá? Então, o que elas fazem, na verdade? Elas conseguem capturar esse N2 que nós não conseguimos utilizar, tá? E elas conseguem aqui, na reação com o hidrogênio, que elas capturam também do ar, elas vão, então,
ativar essa reação através de uma enzima. E essa enzima aqui, ó, ela é conhecida como nitrogenase. O que essa enzima faz? Bom, essa fórmula aqui, a formação da amônia, você já cansou de ver na química. Mas de onde que vem essa fórmula? Então, no nosso corpo, para formar a amônia, eu preciso, então, do gás nitrogênio, no nosso corpo, não. No interior da bactéria, para formar a amônia, tá? Eu preciso do gás nitrogênio com gás hidrogênio na presença dessa enzima. Aí eu tenho a formação, então, da amônia. Ah, mas como que isso acontece? Só para você ter uma noção. Olha que legal, ó. Isso aqui dentro daquilo que a Sofia estava perguntando naquela hora. Então, aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho os produtos da minha reação. Olha aqui, com nitrogenase e sem nitrogenase. Olha como eu ganho aqui, em termos de tempo, para aumentar a velocidade da reação, tá? Com a enzima. Então, a enzima, ela funciona como um catalisador biológico. Tá vendo aqui, ó? Com a presença dessa enzima, olha só, eu tenho energia total aqui liberada durante a reação para eu formar aqui a amônia. Tá aqui, ó, as duas amônias. Então, quem são os reagentes? O gás nitrogênio e 3 gás hidrogênio. Quem que eu vou fabricar? Eu vou fabricar o quê? Amônia. Tá? Agora, olha só como eu acabo demandando mais energia de ativação caso eu não tenha a participação de um catalisador que é a enzima. Olha como é que eu agilizo o processo com o catalisador. Tá? Então, o catalisador é fundamental, que é a enzima, para acelerar o processo metabólico, para que essas bactérias elas consigam produzir de uma forma mais ágil, na presença dessa enzima nitrogenase, para ela consiga produzir, então, a amônia. Ela está capturando o nitrogênio e o hidrogênio. E a partir desses gases ela consegue produzir o quê? A amônia. Tá? Então, sempre guarde bem isso. A energia de ativação, ela é diminuída ou ela é reduzida na presença de uma enzima. Por quê? Se quiser, coloca no cantinho da sua apostila. Porque a enzima, ela funciona como um catalisador, aumentando a velocidade da reação química. Certo? Então, a enzima, ela funciona como um catalisador, aumentando a velocidade de uma reação química. Então, na presença de enzima, você vai reduzir a energia de ativação. Não esqueçam disso, tá? E aqui está bem demonstrado através desse gráfico. Ele vai falar um pouquinho das proteínas que estão presentes aqui na codificação dos genes, né? São fragmentos de DNA, blá, blá, blá. Vai falar da ação dessas proteínas, o gasto dessas, e vai falar das enzimas agora. Aí vai falar aqui de 2 formas interessantes que nós temos, quando você pega uma enzima. Você tem a proenzima, ou o que nós chamamos de zimogênio, tá? Que funciona como se fosse um elemento ativador, um fermentinho ativador das enzimas. O que é isso, Zé? O que é essa proenzima? O que é esse zimogênio? Aí te dá um exemplo aqui de proenzima. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ele colocou aqui, ó. Aqui eu tenho o pepsinogênio estomacal. Esse pepsinogênio estomacal, ele tem aqui, ó, ligado a ele tem um aminoácido específico. Tá vendo aí? Então, o que acontece? Aqui, ó, na forma de proenzima, ele está o quê, Zé? Ele está desativado, tá? Você pode chamar ele de proenzima, zimogênio, etc. tal. Ele está desativado. Ele não tem ação enzimática. Como é que ele consegue, então, no ambiente estomacal, como é que ele consegue ganhar ação enzimática? Muito simples. Nós temos a liberação a partir das células parietais, que compreende a mucosa do nosso estômago. Nós temos a liberação do que nós chamamos de ácido clorídrico.
É o famoso HCl. Esse HCl aqui, ele torna-se uma espécie de catalisador na minha reação. Esse HCl, ele promove aqui, tá, uma reação com essa proenzima e libera essa caldinha dela aqui, ó, esse aminoácido. E quando ela libera esse aminoácido, na verdade o HCl, ele quebra a proenzima, ou o zimogênio, na enzima, formando aqui a enzima pepsina. Ah, então aqui ela está inativada, aqui ela está ativada, exatamente. Então quem que ativa ela? O HCl. Ah, então o HCl funciona como catalisador, funciona como catalisador. Depois da ativação dela, tem um detalhe, ela vai atuar agora sobre quem? Sobre proteínas inteiras, quebrando em ligações menores, que são os peptídeos. Ah, Zé, então a ativação, na verdade, quando você olha para cá, você vê que é simplesmente, olha, a liberação de um aminoácido livre, que já deixa, então, ela na forma ativada, formando a pepsina. Isso aqui é bem legal, hein, Zé? E essa pepsina, então, ela começa a digestão proteica. Digestão proteica sempre começa no estômago, nunca começa na boca. Na boca você só tem digestão de carboidrato, ponto. Através da saliva, onde você tem a amilase, e você tem a maltase, e você tem a peroxidase, tá? Conhecida também como catalase. A gente vai ver depois, por que é importante a catalase na boca, para quebrar o peróxido de hidrogênio, etc. Tal. Aí aqui, ó, também dentro daquilo que a Sofia perguntou aquela hora, sobre os substratos, vai ter aqui o processo que nós chamamos de ação enzimática. Aí começa assim, você já perguntando, Zé, se eu tenho um carboidrato como substrato, eu quero quebrar esse açúcar, eu quero quebrar esse polissacarídeo, eu quero quebrar esse amido ou esse glicogênio. Se eu usar uma proteína, como, por exemplo, a pepsina, que é uma proteína que tem função enzimática específica para quebrar outras proteínas, se eu usar essa enzima, que sempre é proteica, se falar assim, enzima proteica, é redundância linguística, é pleonasmo. Se eu usar essa proteína para eu quebrar o amido, por exemplo, ou o glicogênio, ela funciona? Não funciona. Por quê? Porque ela não tem sítio de ação para carboidrato. Nem o carboidrato ele tem um local para recebê-lo, e nem ela tem um local para oferecer adesão. Está entendendo? Então, não é o fato dela ser uma enzima que ela vai agir sobre qualquer substrato. Para ela agir sobre um determinado substrato, ela precisa, tá, que haja uma ação coordenada entre o sítio ativo do substrato com a enzima. Por isso que nós chamamos essa situação, quando ela se liga em determinados locais específicos daquele substrato, nós chamamos aquela situação de chave e fechadura. Por quê? Fica fácil você guardar. Porque você precisa da chave certa para abrir determinada fechadura. Não adianta você pegar a fechadura, a chave do teu quarto, tentar abrir o quarto do seu irmão. Não vai funcionar. Então, a enzima é mais ou menos isso. Então, ela tem uma determinada especificidade sobre o substrato. Então, Zé, peraí. Eu estou trabalhando aqui no meu intestino. No meu intestino eu tenho aqui erepsina, que quebra peptídeos em aminoácidos. Eu tenho aqui tripsina, que quebra proteínas inteiras em peptídeos. Eu tenho aqui lipase, que quebra gorduras, que quebra lipídios em ácido graxo e glicerol. Beleza. Mas a questão é, uma interfere na ação da outra? Tecnicamente, não. Mas está ali tudo misturado no suco ali, Zé, está misturado. Mas ela é específica para cada substrato. Então, sob o substrato proteico, é uma.
Sob o substrato de carboidrato é outra. Porque o sítio ativo só funciona sobre aquele substrato. Então, você tem ali uma perfeita, tá, entrada e uma perfeita abertura para que você tenha, então, essa interação entre a enzima e o seu substrato desejado. E mesmo ela agindo, ela não vai alterar a sua conformação, tá, da enzima. Aqui você tem aqui, ó, um substrato. E aqui você tem o sítio ativo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que o encaixe é perfeito, ó? Ela tem que encaixar exatamente aqui, ó. Aí você tem aqui o complexo enzima e substrato. Depois você vai ter aqui o complexo já, ó, enzima e produto. Aí você vai ter, então, a liberação dos produtos a partir da ação de hidrólise da quebra provida por aquela enzima. Então, isso, aqui ele vai falar, então, desse modelo, que a gente acabou de citar para vocês, que é o modelo chave-fechadura. Tá? Então, Zé, cada enzima ela é específica. Não posso esquecer, então, da especificidade dessa enzima e da afinidade que ela apresenta de acordo com um determinado sítio de ação. Não posso esquecer disso, né? Não pode. Tá? Ela tem, então, essa característica. Outra coisa que ela tem também, normalmente as enzimas, nem todas, nós damos o final para ela, a nomenclatura dela, ela vai terminar em ase, o sufixo. Então, por isso que você fala amilase, maltase, catalase, carboxipeptidase, amilopeptidase, mas não são todos. Você tem também outros que recebem outros nomes. A lactase, que eu acabei de falar. Você tem aquelas, a sacarase, tem muitas com asa, a maioria. Mas você tem pepsina, você tem quimotripsina, você tem a enteroquinase termina em ase, você tem as erepsinas, a própria ptialina, que é o nome antigo da maltase, ela chamava, da amilase, melhor dizendo, ela chamava ptialina. Então, assim, de uma forma geral, a maioria termina em ase, tá? Mas nem todos. Não esqueçam desses pequenos detalhes aí. Então, aqui, ó, ele vai citar algumas enzimas, e, aliás, nós teremos uma aula sobre sistema digestório, que é mais para frente, que você vai ter que entender como é que funciona todo o nosso sistema. Nós vimos alguma coisa disso, acho que lá no 9º ano. Lá no 9º ano. Alguma coisa que eu dei para vocês nesse sentido. Digestão e acho que eu dei neuroquímica também. Ainda bem que vocês viram alguma coisa, já tem alguma pequena noção, mas já faz muito tempo. Quase 4 anos atrás, 3 anos atrás. Então, um detalhe. Muitos nomes de enzima vocês vão ter que guardar. Zé, eu tenho que guardar na boca. Você falou amilase, maltase, catalase, no estômago, pepsina, no suco pancreático, tripsina, quimotripsina, lipase, RNA-ase, DNA-ase. Aí você desce um pouquinho mais, tá? Você vai ter a erepsina, enteroquinase, as peptidases de uma forma geral, sucrase, sacarase, vai ter que guardar. E as suas respectivas funções. Então, isso não tem como você fugir. É uma matéria que a gente vai ver mais à frente, quando a gente entrar na parte de fisiologia, tá? E nessa matéria de fisiologia, a gente vai estudar todos os detalhes. Por que o ruminante ele tem um tipo de digestão? Por que os monogástricos? Por que o cavalo tem um tipo de digestão? O boi tem uma digestão diferente do cavalo? A gente vai ver essa questão. Por que o cavalo ele tem um compartimento gástrico, o boi tem 4? Por quê? O que essa questão de animais que ruminam tem enzimas diferentes? O que é lisozima? Que enzima é essa? Olha só, uma outra enzima que não termina em ase. Nossa, Zé, tem a lisozima. Tem, lisozima. Ela é liberada pelos ruminantes. Ela consegue perfurar as bactérias que estavam presentes no rumen e agora estão no abomaso do ruminante. A principal fonte de nutriente proteico para o boi são as bactérias que estavam no rumen e descem junto com o alimento. Vai ver essas questões aí.
são pegadinhas de Enem. Mas vamos deixar mais para frente. A gente vai falar todo o processo aí que envolve o processo de hidrólise. A gente vai ver essa questão da retirada de CO2 de um composto, que a gente chama de descarboxilação, transferência de amina de um composto, que a gente chama de transaminação, tá? A gente vai ver como é que essas enzimas digestórias, elas atuam para aumentar a velocidade de uma reação química no nosso corpo. Mas é tranquilo. Vai ver que isso aqui é aquela parte boa, aquela parte que cai bastante no vestibular de uma forma geral, e vai ser muito legal, tá? Então, aí você tem, então, essa condição. Agora, nós vamos ver aqui, ó, a questão que nós falamos lá, da melhor temperatura para que eu tenha a obtenção, ou da temperatura ótima, eu tenho a obtenção aqui de uma hidrólise enzimática. Deixa eu colocar aqui. Quando tinha o PDF aqui, era bem mais fácil, viu? Agora a biblioteca do SAS vai até a aula 4, depois não tem mais PDF. Aí só vem essa porcaria aqui, de ter que ficar aumentando, não sei o quê, blá, blá, blá. Saco, esses negócios. Sofia, onde está você, Sofia? Tá aí, Sofia? Tô aqui, Zé. Sofia, você entendeu essa questão aí, que você me perguntou aquela hora aí, que eu falei para você esperar um pouquinho, etc. Tal, ou ficou alguma dúvida? Não, eu entendi tudo, sim. Obrigada. A questão aí, porque aquela hora você perguntou, mas eu ia falar mesmo. Então... Olha só. Aqui nós temos, então, a temperatura ótima. Qual que é a temperatura ótima para que eu tenha a velocidade enzimática? Isso aqui é um detalhe muito interessante, porque isso aqui influencia todo o meu metabolismo. Aquilo que eu falei. Nos animais como nós, que somos endotérmicos, a temperatura é mantida em função do nosso metabolismo corpóreo, tá, em torno de 37 graus, 36,5, 37 graus, você tem uma velocidade enzimática fundamental, uma maior velocidade enzimática durante essas temperaturas, tá? Então, aqui ele começa a citar para você aqui, ó, como que, à medida que você vai aumentando a temperatura de um sistema a cada 10 graus, como que a velocidade da reação, tá, ela vai aumentando. Por quê? Porque você vai tendo aqui uma energia de ativação adequada e, dessa forma, com a ação daquela enzima, você pode duplicar, triplicar, etc. Tá? Até você atingir uma temperatura ideal ou temperatura ótima para aquela reação. Aqui ele vai te dizer o seguinte, que a temperatura ótima, no nosso caso, endotérmico, as enzimas elas funcionam melhor entre 35 e 40 graus Celsius. Então, na média aqui, ó, 37 graus Celsius. Agora, por que será que nós temos febre, então, hein, Zé? Por que nós temos febre muitas vezes? A gente vai entender aqui qual a relação dessa febre com a resposta metabólica a partir de um antígeno e a partir da produção de anticorpos que nós temos contra esse antígeno. Por que será que muitas vezes eu tenho um desequilíbrio enzimático e a temperatura acaba subindo, tá? Para quê? Será que é para eu reagir com relação a um determinado corpo estranho? A gente vai ver aqui, ó. É lógico que isso aqui também não é pré-requisito para todos os seres vivos. Estou falando aqui de endotérmico. Se eu pegar aqui uma bactéria, por exemplo, uma bactéria que vive nas fontes termais, ou até se eu pegar uma arqueia, tá? Uma arqueia, principalmente aquelas termoacidófilas, se eu pegar uma arqueia dentro de um vulcão, vou ver que ela vai atingir temperaturas elevadíssimas. Mas se eu pegar bactérias das fontes termais, como, por exemplo, a que você tem aqui em Poços de Caldas, como você tem lá em Goiás, tá? Algumas fontes termais, você vai ver que essas bactérias aqui, ó, a temperatura ótima delas, elas podem ultrapassar até 70 graus Celsius. Ó. Então, não é via de regra, mas para os mamíferos, para os cordados, os animais que a gente chama de endotérmicos, que aumentam a velocidade metabólica no frio para manter a temperatura, e para as aves, normalmente essa temperatura ela fica na média de 35 a 40 graus. Tá? Então, aqui ele faz essa comparação aqui, só para colocar no gráfico,
Isso aqui é mais ou menos um tipo de frescura, né? Está falando a temperatura ótima aqui para as enzimas, então em torno aqui de 38 graus, 37, 38 graus. E aqui para você ver que nas fontes, algumas bactérias de fontes termais, a temperatura ótima para a velocidade enzimática, tá? É de 70 graus. Ah, aqui tem um detalhe que eu não posso esquecer de mencionar. Algumas questões em vestibular de segunda fase, eles perguntam, por exemplo, assim, ó, enzimas respiratórias de bactérias. Onde estão mesmo as enzimas respiratórias de bactérias? Principalmente, por exemplo, pegando aqui uma bactéria na fonte termal, onde estão? Ah, Zé, ela não tem mitocôndria. Falei isso para vocês no início do ano. Embora ela não tenha mitocôndria, tem um detalhe legal. Lá na parede celular, ela tem invaginações. E essas invaginações são conhecidas como o que mesmo? Mesossoma. E nessas invaginações, você tem ali enzimas respiratórias, que são praticamente as mesmas enzimas que estão dentro da mitocôndria dos seres eucarióticos. E essas enzimas respiratórias são capazes de exercer a função de respiração aeróbia, sem menor problema. E aqui, por exemplo, ó, a velocidade para que essas enzimas, ou a temperatura para que essas enzimas tenham uma velocidade mais efetiva como catalisadora, tá? É em torno de 70 graus. No caso específico aqui, ó, para efetivação da respiração aeróbia dessas bactérias que estão presentes nas fontes termais. Aí, como eu já falei para vocês, Zé, eu estou com febre. Hoje em dia, a gente está com alguma febre ou uma febrezinha e tal, e a gente já fica com medo, né? A gente associa muito as coisas hoje com Covid, e infelizmente não tem outra forma, deve associar mesmo, porque o negócio está feio, né? O negócio está feio, o pessoal está contaminando mesmo, e para uns tá complicado, para outros está levando, mas tem casos de pessoas muito jovens contaminadas, inclusive aqui na Santa Casa, pessoas com 29 anos, por exemplo, contaminadas com Covid. Ou pessoa mais nova do que isso, pessoas com 25, 26 anos, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que é febre? O que nós entendemos com febre, tá? Por que nós temos, então, essa elevação da temperatura corpórea? Então, nós temos aqui uma situação bastante interessante. Por que ela sobe a temperatura? Para eu conseguir aqui aumentar a atividade enzimática, tá? Por que eu vou conseguir aumentar a atividade enzimática? Quanto maior a temperatura até 40 graus, maior a atividade enzimática. Por que eu estou aumentando a velocidade enzimática? Ou atividade enzimática? Para eu acelerar as reações de defesa. Como, por exemplo, para eu produzir mais anticorpos, para eu produzir proteínas para reparar áreas lesionadas, tá? Então, a febre, ao contrário do que a pessoa pensa, não é uma resposta maléfica do meu organismo, é uma resposta benéfica. Significa que o teu organismo está agindo contra algum corpo estranho ou alguma situação inusitada que ele está passando naquele momento. Então, uma resposta satisfatória. Quer dizer que seu metabolismo, ele está o quê? Ele está funcionando. Tá? Então, olha, quando você tem um determinado valor acima do qual as enzimas começam a sofrer desnaturação. Vou citar um exemplo. Por que quando o indivíduo ele tem uma febre muito alta, a pessoa não pode passar de 42 graus Celsius? É o máximo que vai a nossa temperatura. Chegando já a 40, 41, principalmente se acontecer em crianças, próximo de 42, em 42 você começa a ter uma desnaturação. Aí você começa a interferir diretamente nas células nervosas. E qual que é o reflexo da interferência nas células nervosas? Então você tem reflexo que a pessoa começa a delirar e a pessoa começa a sofrer convulsões. Então delírios e convulsões são reflexos apresentados nas células nervosas. Nossa, Zé, que coisa. Isso acontece, tá?
à medida que você vai tendo, então, uma interferência enzimática sobre as células nervosas. Por quê? Porque está alcançando um valor muito alto a temperatura que pode levar à desnaturação de determinadas enzimas. Então, isso, Zé, para que é tudo isso? Isso tudo é para preservar o teu corpo, para mostrar que você precisa de um determinado tratamento. Tá? E o pH? O pH até mencionei para vocês lá com relação à proteína. Então, a enzima ela só é ativada no pH ótimo que ela apresenta. Então, já falei para vocês, pH da boca, 6,5, 6,8 a 7,5, pH bucal. O que é isso? 6,5 a 7,5, praticamente. O que significa isso, Zé? Significa que toda enzima que é produzida na minha boca, para ser usada nesse pH, ou sob o substrato dos carboidratos, quando eu engulo a saliva, ela chega no meu estômago, ela caiu para pH 2. No meu estômago eu tenho, isso foi até pergunta de vestibular já, no meu estômago eu tenho enzima para carboidrato? Tenho enzima, mas ela está inativa. Por quê? O pH do estômago é 2. Amilase, maltase, catalase, elas não funcionam em pH 2. Então ela fica inativa, fica inativa. Por que a gente fala que no estômago tem lipase, mas no estômago não tem digestão praticamente lipídica? A gente nem considera digestão de gordura no estômago. Porque normalmente as gorduras, elas sofrem para o processo de digestão sob a ação de pH já mais alcalino, nem neutro, mas alcalino, principalmente pela lipase pancreática. Então eu posso ter alguma lipase, alguma enzima lipase no meu estômago? Pode. Mas como o pH no teu estômago está de 1,8 a 2, ela fica, então, o quê? Inativa. Então, a enzima, como ela é uma proteína, ela apresenta a mesma resposta ao pH que as proteínas também apresentam. Tá? E aqui ele mostra para você no gráfico, ó, olha que detalhe interessante. A velocidade da reação. Ó. Se eu tiver com pH 2 para a pepsina, olha só, ela tem o máximo de velocidade de reação. Se eu tiver a tripsina com pH em torno de 8, 7,8 a 8, ela tem o máximo de velocidade de reação. Qual que é a ação da pepsina e da tripsina? A mesma. Só que em locais diferentes. Uma no estômago, outra no duodeno. Aqui ela está quebrando proteínas em peptídeos, aqui mesma coisa. As proteínas que não foram quebradas aqui vai ser quebrado no duodeno. Por quem? Pela tripsina e pela quimotripsina. Tá? Então, o pH ele é fator essencial. Se eu inverter aqui e colocar no pH 2, ela fica inativa. Se eu colocar a pepsina no pH 8, ela fica inativa também. Outra coisa importante é a concentração que nós chamamos aqui de concentração do substrato. Zé, como é que funciona essa concentração de um substrato? Tá? Então, como é que acontece essa velocidade de reação? Então, olha só, nós vamos ver que uma enzima ela tem uma determinada concentração fixa sobre aquele substrato. Tá? Se você aumenta demais esse substrato, essas enzimas, ela forma aquele complexo enzima-substrato e atinge uma máxima velocidade de reação e muitas vezes ela acaba tornando-se inativa. Quando que isso acontece? Vou dar um exemplo. Você come carne igual um cavalo. E você não para, está comendo, não para, está comendo, comendo. Chega num ponto de saturação de substrato. Ou seja, você não tem condições de digerir aquela carne. Você vai passar mal. Devia estar passando mal, comeu muito. Chegou ao ponto de saturação. Ou seja, você não tem capacidade de produzir enzimas naquela concentração para digerir aquele substrato que você ingeriu. Aí o que a pessoa faz? Aí tem que diminuir, muitas vezes, vou diminuir o pH, só isso basta? Não. Aí toma hino, toma Sonrisal, não sei o quê, aí melhora? Não, muitas vezes. Tem situações que atingem o ponto de saturação de uma tal maneira que a pessoa passa mal e vem a vômito. Por que o vômito? O que é o vômito? Para liberar
conteúdo gástrico. E para você estabelecer novamente um ponto de concentração ideal da enzima para, eventualmente, ela atuar sobre o substrato. Então, você não é assim, você não vai comendo vou comer igual cavalo. Até o cavalo, ele come até ele atingir um determinado ponto. Ele sabe esse ponto. Agora, muitas vezes, nós temos problema com gula. Zé, eu vi chocolate, comi tanto chocolate ontem, que eu estou assistindo a tua aula agora no banheiro. Ah? Soltou meu intestino, comi muito chocolate, exagerei no chocolate. Por que soltou o seu intestino? Porque as suas enzimas não foram suficientes para conseguir digerir parte do carboidrato que você ingeriu. Então, você tem que expelir aquilo, você não está aproveitando, você está expelindo aquilo. Está expelindo com as fezes. Ou você expele com as fezes, no caso, por exemplo, quando você pega uma mistura proteica, mas mais facilmente assimilável, que é, por exemplo, chocolate, você coloca na boca e já tem aquela questão de carboidrato já ir derretendo. Agora, quando você pega uma mistura mais concisa, com uma proteína, com uma carne, por exemplo, tá? Ela tem uma dificuldade maior. Às vezes, ela não consegue sair simplesmente nas fezes. Às vezes, provoca até vômito. Ou você tem que tomar algum tipo aí de composto aí para auxiliar na digestão, tá? Então, ó, não é então, resumindo. Então eu vou aumentando indefinidamente a concentração do substrato e automaticamente meu organismo ele vai respondendo com a produção de mais enzima. É uma razão sempre diretamente proporcional. Nananina, não. Sempre você vai se deparar aqui com um ponto de saturação. Isso funciona para tudo na vida, né? Você tem um ponto de saturação luminosa para fotossíntese. Não adianta você querer falar para o vegetal assim, ó, você vai realizar a fotossíntese dia e noite. Ele pode realizar nos primeiros dias. Você deixa a luz acesa, a luz branca acesa, e vai continuar realizando fotossíntese. Só que ele vai atingir um ponto de saturação luminosa, a partir do qual ele não consegue produzir mais nada. E se você insistir em fornecer luz para ele começa a decair a fotossíntese dele. Tá? Aí começa a murchar, e começa a sofrer. Então, tudo é assim. E o nosso sistema metabólico, idem. Então, Zé, você tem, com a concentração do substrato, você tem um limite através do qual você vai chegar, você tem uma produção enzimática, você vai atingir o ponto de saturação. A partir daqui, você pode continuar comendo, mas você não tem mais resposta mais para a produção enzimática. Aí as suas enzimas acabam aqui se inativando. Então isso aqui, por isso que muita gente passa mal, né? Então, se você não sabia por que você passava mal muitas vezes, agora você sabe, tá? Aí vai fazer aqui uma notinha aqui, ó, que as enzimas são catalisadores, né? Promove reações de altas velocidades, sendo liberadas em seguida para promover uma nova reação, exatamente. Mas desde que você não atinja o ponto de saturação. Uma pequena quantidade de enzima é necessária para catalisar uma dada reação. Sim, desde que você não ultrapasse o ponto de saturação, tá? Então, bem fácil essa parte da bioquímica. Amanhã a gente vai ver uma parte mais fácil ainda, que é a parte das vitaminas, que são compostos orgânicos extremamente fáceis, tá? E aqui ainda, ó, você vai ter aqui, ó, a inibição enzimática. Vou deixar para falar sobre inibição enzimática, sobre inibição alostérica amanhã. Senão aqui não vai dar para terminar mesmo. Aí eu vou falar sobre ela e sobre essas enzimas conjugadas, como é que elas funcionam aqui, o que é coenzima, o que é cofator, tá? Então isso vai ser bastante importante. Amanhã eu termino essa parte, a gente faz os exercícios dessa aula e começa a ver vitaminas. Ainda assim, veja só o drama, hein? Amanhã a gente vê até onde a gente chega, porque eu queria terminar essa Biologia 1 essa semana, se possível. Então, talvez eu use a aula de quinta-feira à tarde. Vamos ver amanhã até onde eu chego. Também não adianta eu correr e dar muita coisa de uma vez, né? A gente tem que ir trabalhando no máximo. São 2 aulas. Às vezes dá para trabalhar uma aula em 2, às vezes uma aula e meia em 2 aulas, como hoje mesmo, talvez foi um pouco mais de uma aula que a gente trabalhou em 2 aulas, mas é muita informação, não dá para a gente passar por cima. Então, a gente tem que trabalhar e ir falando sobre alguns detalhes aqui.
Isso é importante? É importante que vocês estão formando uma base forte. Agora, Zé, mas como é que a gente vai fazer uma próxima prova? Eu vou marcar agora a primeira prova nossa aí, eu vou marcar, depois que vocês saírem da semana de prova, eu vou marcar minha prova já. Por quê? Porque aí nós vamos escolher 5 matérias, 5 capítulos, dos capítulos que mais caem em vestibular. Não vou abrir mão, por exemplo, da genética, tá? Não vou abrir mão de qualquer coisa que tenha relacionado à citologia, a botânica, por exemplo, não vou abrir mão, a evolução, embora a evolução já caiu. Então, nós vamos fazer uma prova legal. Aí vocês podem até ajudar a escolher, mas pode ficar cegado, você fala assim, Zé, você vai pedir tudo? Você vai dar 12 aulas numa prova? Não, não vou dar, não. Acabou isso aí. No máximo 5 aulas. Mas você fala assim, mas se você não dá as aulas, eu não estudo. Mas o que eu vou fazer? Você tem que estudar. A responsabilidade de vocês é estudar. Eu vou pegar chegou lá na aula, Zé, na prova, você vai ter 15, 20 aulas já foi dada, etc. Tal. Se você não pedir, bom, aí é responsabilidade sua, eu vou escolher 5. Vocês não têm aula só comigo. Agora, vocês estudam, não é para fazer prova, mas vocês estudam para chegar no final do ano e passar no vestibular. Isso que é importante. Eu faço os exercícios da apostila, eu tenho que fazer mesmo. Eu também tento fazer aqui com vocês, né? Mas vocês têm que fazer o resto. Tem que fazer. Às vezes eu ponho um monte de exercício para vocês também, e tem que tentar fazer. Vocês só vão ficar bom para fazer prova vestibular exercitando. E para você exercitar, no caso da biologia, você precisa de referencial teórico também. Tá? Eu preciso de referencial teórico. Preciso. Senão você não sabe responder, você fica naquela decoreba e não guarda nada. Beleza, então, pessoal? Então, amanhã eu volto com vocês. Coloca para mim aí o presente aí, por favor, aí, né? Zé, qual aula... tá, a Luísa perguntou aquela hora. Isso, a Luísa hoje colocou presente, Luísa. Hoje estou gostando de ver, viu, Luísa? Colocou presente hoje aqui. Beleza. Zé, o que você vai dar de biologia amanhã? Eu vou continuar isso aqui, viu, ilustríssima Sofia. Vamos terminar essa frente 1 aqui, tá? Vamos continuar, vamos terminar, ver se a gente termina. Só que provavelmente não vai dar para terminar amanhã. Talvez na quinta-feira, vamos ver amanhã como é que vai ser. Eu tento terminar na quinta-feira. A gente termina toda a frente 1, biologia 1, a gente vai para 2 ou para 3, não tem problema, mas desde que a gente faça toda a frente para não ficar fragmentado, entendeu? Pula de uma, vai para outra, tal. Só que é difícil controlar tudo, mas vamos ver. E vamos ver também quanto que nós vamos voltar, né? Quem sabe que, não sei, vamos ver como é que vai ser essa onda aí até semana que vem. Pelo menos a onda roxa está marcada até semana que vem, até o dia 11. Então vamos ver se vai demorar. Você acha que volta, Zé? Então, depende da melhorar. Eu creio que se melhorar os fatores aí, né, da pandemia, etc. tal, eu creio que volta, sim. A gente sair da onda roxa e voltar para a onda vermelha, por exemplo, que é o caso que aconteceu aqui no Triângulo Mineiro, o pessoal voltou. Tá voltando, né? Essa semana deu uma melhorada, UTI em torno de 70%, né? Quem sabe? Talvez em abril ou até maio, quem sabe? Vamos ver. Mas beleza, então. Amanhã eu volto com vocês. Beleza? Até amanhã. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau. Tchau, Zé.